Afinal, o que foi o nazismo? Esse assunto que tem estado em alta nos últimos dias, e nem só nos últimos dias, como também nas últimas décadas. Movimento que aconteceu há muitos anos, mas que ainda até os dias de hoje permanece na memória das pessoas que praticavam e das vítimas que sofriam. Você vai conferir todos os detalhes agora aqui no FineTime, então inscreva-se para manter-se atualizado aqui no canal. O nazismo foi um movimento político liderado por Adolf Hitler que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920. É caracterizado pelo racismo, o antissemitismo e a eugenia. Adolf Hitler foi o idealizador e chefe político máximo no nazismo, o que teve mais representatividade. Mas para contextualizar, precisamos entender primeiramente o que significa nazismo. Nazismo deriva da sigla Nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que também foi organizado por Adolf Hitler na década de 1920. Para se compreender as principais características do nazismo, é necessário saber algumas informações importantes no contexto no qual ele se desenvolveu. Então veremos agora um contexto de origem do nazismo. Tudo iniciou-se lá por volta de 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobrança por parte dos países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em todos os setores, o econômico, social, cultural, entre outros. E essa atmosfera pós-Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação a outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha, originado ainda na segunda metade do século XIX. E a reorganização política da Alemanha após a Primeira Guerra ficou conhecida como a República de Weimar, cidade onde foi elaborada a Constituição que deu as novas diretrizes políticas ao país. O nazismo articulou-se dentro da República de Weimar, com vários outros partidos e facções políticas e paramilitares que fizeram pressão contra o novo poder instituído. Entre essas outras facções havia o movimento espartaquista, uma facção comunista influenciada pela Revolução Russa de 1917 e liderada por Rosa Luxemburgo. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar conseguiu resultados satisfatórios entre os anos de 1924 e 1929, principalmente por conta de investimentos estrangeiros, sobretudo vindos dos Estados Unidos. Entretanto, com a Grande Depressão Americana, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a economia alemã naufragou junto à de seu principal investidor. Essa nova situação de declínio econômico favoreceu a radicalização das propostas do nazismo. E em meio a todo esse contexto surge Adolf Hitler, o qual conheceremos agora. Adolf Hitler, o líder nazista, nasceu em 1889 na Áustria. Isso mesmo, ele não era alemão. Havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a integrar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e de membros da classe média alemã que desenvolveu uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, isto é, dar continuidade aos grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou o Partido Nazista, que se tornou o suporte político para o seu desenvolvimento do que Hitler denominou o Terceiro Reich, ou Terceiro Império, como preferia. Ainda antes da crise econômica de 1929, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder. Em 1923, os nazistas articularam um golpe de Estado de Baviera e acabaram sendo presos e condenados. Na prisão, Hitler aperfeiçoou a sua ideologia e a deixou registrada no livro Minha Luta.
Todo o programa que o partido nazista viria a executar estava nesse livro. Por meio do partido nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. E em 1933, após o parlamento alemão ter sido criminosamente incendiado e o crime ter sido reportado aos comunistas, Hitler e os nazistas passaram a pressionar o presidente Hindenburg a lhe dar maiores poderes. A partir desse ano, começou propriamente a ditadura nazista. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler agregou à sua pessoa os títulos de chanceler, de presidente e de Führer, senhor e líder de todos os alemães. O regime nazista passou a ter um caráter completamente totalitário. E agora, após conhecer todo o trajeto de Hitler até chegar ao poder, iremos conhecer um pouco das características da sua ideologia, o nazismo. As características principais do nazismo enquanto ideologia instituída no poder derivaram-se das ideias de Hitler desenvolvidas no período da prisão. O controle da população por meio da propaganda era uma de suas principais ferramentas. O uso de rádio e do cinema foi decisivo nesse processo para que as ideias nazistas fossem propagadas. O antissemitismo era uma dessas ideias. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas de ordem econômica, intensificou-se no período nazista. E foi esse fato que culminou no Holocausto, morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, a maioria eram judeus. Associado ao antissemitismo estava a noção racista e eugenia da superioridade do homem branco germânico ou da raça ariana, e a construção de um espaço vital para que essa raça construísse seu império mundial. Esse espaço vital compreendia vastas regiões do continente europeu que, segundo os planos de Hitler, deveriam ser invadidas e conquistadas pelos germânicos, já que a raça estava incumbida por conta da sua superioridade de se tornar senhora sobre todos os outros povos. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã, que acreditavam que na sua figura de líder era a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Essas características do nazismo conduziram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta que a anterior, e ao horror da indústria da morte, verificada nos campos de extermínio. História essa que está viva até hoje na memória das pessoas que viveram aquilo e daquelas que são seus descendentes. E mesmo tendo passado tanto tempo, essa guerra, essa ideologia e esses movimentos massacrantes ainda são lembrados como uma memória fresca até hoje. E claro que devem ser lembrados até o fim da humanidade, para que não haja repetição deste ato tão cruel e criminoso contra nós mesmos. Pois no fim, todos nós somos humanos, independente de cor, raça, etnia ou cultura. No fim, todos somos humanos, separados apenas por algumas fronteiras imaginárias e alguns modos de vivência. Mas no geral, todos devem ter direito ao respeito e a todos os direitos humanos existentes. E essa foi uma breve história do movimento massacrante que houve no passado, intitulado Nazismo, com o seu líder extremista Adolf Hitler. Eu agradeço por ter assistido até aqui e peço que você envie esse vídeo aos seus amigos e a quem mais você conhece e queira enviar, pois essa história nunca deve ser esquecida para que essas atrocidades não se repitam. E conhecendo o que é errado, nós poderemos evitar e trabalhar para que as próximas gerações da humanidade se tornem cada vez melhores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!